Uma dívida milionária poderá manter Payet no Vasco até o final do ano. Você vai entender todos os detalhes sobre esse possível acordo. Diretoria terá que definir o local do jogo diante do Flamengo. Eu já tenho a minha posição muito clara, extrema. Ou joga em São Januário, ou o Vasco não entra em campo. Base vem forte, hein? No Brasileiro Sub-20, terceiro jogo consecutivo que a equipe vence por 5 gols de diferença. Todos os ingressos para o jogo diante do Corinthians já estão vendidos. Vasco, nesta sexta-feira, treina no CT do Palmeiras. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 80 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Atenção que eu vou falar sobre o Payet, uma reviravolta poderá manter o atleta no Vasco da Gama. Vou falar todos os detalhes, a dívida que o Vasco tem com a empresa do Payet, que tem sede em Jacarepaguá, a data da fundação, vou revelar tudo isso aqui para vocês. Antes, quero falar que o time sub-20 do Vasco, que disputa o Campeonato Brasileiro, aplicou uma outra goleada. Desta vez, para cima do Atlético Goianiense, por 6-1. 2 gols do Zuccarello, 2 do Lincoln, 1 do Léo Jacó e outro do Bruno Lopes. É o terceiro jogo consecutivo que esse time vence por 5 gols de diferença. Goleou o Flamengo por 5-0, ganhou do Bangu por 5-0 e agora 6-1 no Atlético Goianiense. A base vem forte aí, hein? Só aproveitar. O próximo jogo será fora de casa, diante do Bahia. O time principal está em São Paulo, chegou ontem, permaneceu dentro do hotel a quinta-feira e nesta sexta vai até o CT do Palmeiras, que fica na Barra Funda, se preparando para o jogo de amanhã diante do Corinthians. O técnico Fábio Carille depende aí do trabalho dos preparadores físicos e da fisiologia para definir quais jogadores que irão entrar em campo. É bom lembrar que no último domingo o Vasco jogou diante do Santos, jogou quarta-feira no Peru, joga contra o Corinthians e na terça-feira entra em campo de novo para o estádio de São Januário completamente lotado para enfrentar o Cavaleiro da Venezuela, segunda rodada pela Copa Sul-Americana. Puerto Cabello e Lanús que ontem empataram em 2-2, ou seja, o grupo do Vasco está embolado. 2 partidas, 2 empates, todos com 1 ponto. Vasco podendo atingir a liderança vencendo o próximo jogo. Agora a questão importante que envolve o Payet. Vem comigo, torcedor, entender bem essa história. O Vasco deve ao Payet, a VascoSAF, desde a 777, cerca de 2.200.000 reais, um valor um pouquinho maior do que isso. Deve à empresa NMP10 Pro Esportes Limitada, que pertence ao Payet. Tem sede no Pechincha, em Jacarepaguá. Essa empresa, fundada pelo Payet, ele é sócio fundador, foi criada em 12 de setembro de 2023, pouco menos de um mês da data do Payet, do desembarque do Payet no Rio de Janeiro. Ela foi fundada exatamente para que o Payet possa receber direitos de imagens e outros valores. Então o Vasco paga, é normal no futebol, a uma empresa alguns vencimentos, um valor normalmente é o mais alto e outro valor um pouco mais baixo na carteira de trabalho, de acordo com a legislação brasileira. Esse contrato registrado na sede da CBF, o contrato do Payet termina daqui a um mês. Ele quer receber o valor que o Vasco lhe deve, óbvio, mas ele reconhece que maior parte dessa dívida, ou quase ela por completo, é uma dívida que vem das pessoas ligadas a 777. Só que o Payet entende o atual momento do Vasco
e reconhece que foi o Pedrinho que não fez essa dívida. Qual é o acordo que poderemos ter aí? O Payet estendendo o contrato até dezembro, diluindo esta dívida que o Vasco tem, desde que o Vasco realmente possa pagar. O Payet não vai ficar até dezembro de graça, mas um acordo pode acontecer. Ele reduzindo um pouco o salário que ele tem em carteira, desde que o Vasco lhe pague o que deve, mesmo que de maneira parcelada até o final do ano. Para que esse acordo possa ocorrer, ele precisa ter as garantias de que, de fato, o Vasco irá pagar. Então, há uma negociação, há uma conversa nesse sentido. Se o Vasco tivesse o montante para pagar ao Payet, pagaria, o Payet talvez fosse embora daqui a um mês, mas esse acordo pode ocorrer até porque é da vontade até do Payet permanecer jogando no Vasco, permanecer no Brasil, até porque ele não tem nenhuma outra proposta para deixar o Vasco da Gama. Sobre o clássico contra o Flamengo em São Januário, o BEP vetou a partida através do coronel Eduardo Monteiro em São Januário com a presença das duas torcidas. E o Flamengo está sendo intransigente, não aceita jogar em São Januário sem a torcida dele, mesmo que num acordo para que ele receba o Vasco no Maracanã somente com a torcida rubro-negra. Diante do quadro, o Vasco terá que indicar um novo local para jogar. Atenção, há uma proposta para levar o jogo para São Luís do Maranhão, com o Vasco recebendo R$1.900.000 e tendo todas as despesas pagas. Hotel, avião, alimentação, transporte interno. Eu não aceitaria. O Vasco precisa tomar uma medida extrema, uma medida radical. Aceitar a proposta para jogar no Castelão é apenas mais um paliativo. Não vai resolver um problema que virou um problema histórico e eterno. E para que o Vasco faça história e tenha uma repercussão mundial do que está ocorrendo com essa sacanagem, o Vasco deveria tomar a seguinte posição: ou o jogo será em São Januário, ou o Vasco não entra em campo. O Vasco não joga fora de São Januário com o mando de campo do Vasco diante do Flamengo. Ponto. Acabou. O Vasco perde por WO 3-0, beleza, mas o Vasco entra para a história com esse seu posicionamento firme. E aí o mundo vai perguntar por que houve isso no Brasil? Um grande clássico com WO. E a gente responde, porque todos os times do Brasil jogam em São Januário, menos o Flamengo. Pronto, está explicado. E o Vasco entra mais uma vez para a história com uma postura firme. A única maneira de resolver é ou joga em São Januário ou o Vasco não entra em campo. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.